Avante palestra, sejam todos bem-vindos, família, a mais um vídeo do canal. Vamos estar reagindo aí ao vídeo de hoje do Jogo Aberto, tá? Com Renata Fã, Denilson, pessoal aí do Jogo Aberto. Já quero deixar os créditos para o Jogo Aberto, o link do Jogo Aberto na descrição do vídeo. Vamos reagir aí ao vídeo de hoje, falando sobre o nosso Palmeiras. Peço para vocês deixar seu like no vídeo e se você for novo, seja muito bem-vindo, se inscreva no canal. Tamo junto. Bora lá então. Quem está muito perto da torcida brasileira, um prodígio, 16 anos, aconteceu finalmente a estreia de Endrick, e a gente mostra agora, hein? Ô menino bom de bola. Passada, hein, Loirão? Aurora Boreal. Ser Palmeiras é voar no Brasileirão 2022. Agora, para deixar escapar o título, teria que perder ao menos 4 jogos e empatar alguns outros. E o Inter, adversário mais próximo, ganhar todos os que restam. Detalhe é que o Alviverde só perdeu 2 desde o início da competição. Ser Palmeiras é voar na melhor campanha, mais vitórias, agora 19. Contra o Coritiba, ela começou com Mike, depois do escanteio de Gustavo Scarpa. Ela passou por Mike e Scarpa e o gol de Rony por cobertura. Ser Palmeiras é ter o melhor ataque da competição, 52 gols, muito em função da goleada construída contra o Coxa no segundo tempo, com Dudu para Gustavo Gomes fazer o terceiro, com Breno Lopes fechando o placar. Ser Palmeiras é voar em campo e sonhar fora dele. Suspenso, Abel Ferreira aponta a regressiva que é de todo palmeirense. Faltam 8 jogos. Foi a 100ª vitória da atual comissão técnica do Palmeiras, fazendo história perto do título, fazendo emocionar. No duelo contra o Coritiba, aos 22 minutos do segundo tempo, o Alviverde promoveu a estreia de Endrick. Com 16 anos e 77 dias de vida, foi o jogador mais jovem a estrear em 108 anos de Palmeiras. Foi um momento emocionante para o público presente no Allianz Parque, quase 39.800 torcedores. 22 minutos do segundo tempo, entrou no lugar de Rony. Entrava para a história. Havia ansiedade por esse momento. Nós não conseguimos adivinhar essa questão de o Endrick vai se estrear este jogo. Não apareceu a oportunidade e ele estava preparado para essa oportunidade, tem trabalhado para isso. Foi um momento emocionante para quem viu e viveu uma história de superação para que esse momento fosse possível. A gente sabe o quanto a gente ralou, a gente sabe o quanto a gente sofreu. Quantas vezes eu acordei de manhã para ir vender café da manhã no metrô da Barra Funda. Minha esposa fazendo café da manhã, fazendo bolo, tendo que vender café da manhã na Barra Funda. Depois trabalhando no Palmeiras na limpeza. E hoje estar aqui vendo meu filho estrear no profissional é algo extraordinário. Não tem como não se emocionar. O pai, o menino, o avô que o destino não permitiu estar aqui, mas também tem parte nessa história. Perdi meu pai há pouco tempo. Queria que meu pai estivesse aqui para ver meu filho estrear no profissional. Ele não teve essa oportunidade. Mas acredito que lá de cima ele teve a oportunidade de ver o neto dele estrear. Difícil, não tem como não se emocionar, não tem como não segurar as lágrimas. Lá do alto deve ter vibrado muito quando, com 7 minutos em campo, ficou cara a cara com o goleiro adversário, mas o gol não saiu. Deve ter feito festa quando o menino costurou a defesa adversária e Gabriel conseguiu desviar para escanteio, no finalzinho do jogo. Não saiu o gol, mas saiu o peso. A estreia finalmente aconteceu. Primero que nada, parabenizar a él. Un moleque que es diferenciado, ¿verdad? Él está treinando bien con nosotros. Todo lleva un proceso de adaptación. Él es el jugador más joven en estrellar con Palmeiras, entonces eso tiene una carga importante y él es muy maduro para la edad que tiene para afrontar todo eso. Y hoy eu acho que a estreia dele foi boa, quase faz gol, assim que esperemos que chegue gol logo dele. É um cara muito tranquilo, a gente até brincou com ele ali que ele tinha que apresentar amanhã 8h30 da manhã para treinar a finalização, porque ele teve 2 chances e a gente ficaria muito feliz se ele estreasse com gol.
O gol que não saiu é uma lição que fica. A história apenas está começando. Endrick já é uma realidade e o futuro vai depender apenas dele. E espero que a gente possa contribuir com o crescimento dele, né? Nos treinamentos ele é um cara que sempre pergunta e pede informação, como que ele pode melhorar, como que ele tem que marcar, como que ele tem que ajudar a equipe. E essa iniciativa dele já é um passo importante para a carreira dele, né? A história dele vai se definir, vai continuar a trabalhar. Hoje foi o primeiro, Deus queira de muitos, e que tenha muito sucesso. Tudo na vida, se você não tiver ordem de decência, se você não tiver espírito, se você não tiver foco, você não chega. Então isso ele tem, isso a gente vai continuar conversando com ele, vai continuar mostrando com ele. Eu acredito que tem tudo para dar certo. Eu creio que ele vai dar muita alegria para nós palmeirenses, para a torcida brasileira na seleção. Saiu o peso da estreia, fica o futuro. E por tudo o que disseram aqui e por tudo o que vimos, o futuro será de alegria. De gols, ainda que não tenham saído na estreia, de vitórias, de conquistas, de alegria. A mesma que sentiram todos os palmeirenses que viveram a estreia e torcem por esse menino diferente. Uma bela goleada, 4-0, mas o holofote principal recaiu sobre o Endrick. A entrada dele aos 22 minutos do segundo tempo acabou sendo a grande atração da partida, Assunção. Exatamente, Renata. O que todos nós queríamos aconteceu ontem. Não só palmeirenses, corintianos, ou seja, as pessoas que gostam de futebol, as pessoas que torcem pelo futebol bonito, as pessoas que torcem por ver jogadores que no nosso Brasil sempre criou jogadores como o Endrick. Ontem aconteceu. Então, mas o mais bonito de ver, o mais gostoso, eu fui jogador, Ronaldo, Denilson, mas é ver a emoção do pai. É ver a emoção do pai quando o moleque entra em campo, o pai chorando, gravando. Eu vejo ele, eu vejo a emoção do meu pai quando eu comecei no Rio Branco e joguei contra o time dele, meu primeiro jogo como profissional, que foi contra o Corinthians, do Pacaembu, em 95. Aí tinha goleiro naquela época também lá. Tinha? Né? Eu não lembro quem era o goleiro. Tomou gol? Não. Vocês já fizeram sei gol. Aí o meu pai, nesse dia, meu pai ficou muito feliz e triste, porque nesse dia nós tomamos de 5 do Corinthians. Eita, foi Mas a pouco, felicidade dele em ver o filho estrear no profissional, tudo que esse pai passou, falando que, acordando cedo, tomando café em metrô, pegando, levando, é tudo que aconteceu com meu pai, Renato. Meu pai me levava, muitas vezes deixávamos de algumas coisas ter em casa, mas a chuteira não deixava. Então acredito que o pai do Endrick fazia a mesma coisa e o que a gente torce é que seja a primeira de uma história linda, de uma história bonita e que possa ser nosso ídolo aí no futebol futuro. Aqui, Everton Guimarães, a gente vinha numa campanha pedindo que finalmente o Endrick pudesse estrear como profissional, entrasse em campo. O Abel foi preparando, ele estava ali no banco de reservas e finalmente aconteceu. Então, Everton, é muito bacana, a torcida reagiu de maneira super positiva, filmando, gritando. Esse menino tem todo o ambiente, tem todo o cenário para dar muito certo no Palmeiras. Boa tarde, Everton. Olha, Renata, eu fico muito feliz em ver tudo que está acontecendo com esse moleque, porque um dia desse até coloquei no meu Instagram lá, que é um fenômeno, e tem gente que desmerece, porque acha que não, acha que é absolutamente normal, corriqueiro, que surja um jogador de 16 anos e que daqui a pouco ele tenha muita qualidade, ele seja fisicamente privilegiado como ele é, tecnicamente privilegiado como ele é, e as pessoas acham que não, é mais um que apareceu e que ninguém sabe o que vai acontecer lá na frente. Ninguém sabe mesmo o que vai acontecer lá na frente. Agora, o que ele está mostrando agora é disso que nós estamos falando. Muitos de nós aqui temos histórias de superação, de onde a gente veio, tudo que a gente fez e precisou fazer para chegar até aqui, né? E aí eu me refiro a nós aqui do Jogo Aberto, a história de cada um, as dificuldades de cada um, a vida, os problemas que cada um passou. E aí eu fico imaginando o que passa na cabeça desse pai. Quando ele olha pro gramado, ele já vinha assistindo esse moleque brotando na base e sendo de fato um fenômeno. E aí ele olha para esse moleque entrando em campo, jogando por um dos maiores clubes do nosso continente, campeão brasileiro de 2022,
multicampeão nos últimos anos. E esse moleque entrando e vestindo a camisa do Palmeiras. Eu fico pensando o que se passa na cabeça de um pai, de uma mãe, quando isso acontece. Mas, acima de tudo, o que se passa na cabeça do menino, quando ele olha para o lado e vê o Abel, quando ele olha para o gramado e vê esses jogadores que o Palmeiras tem, e quando ele vê a possibilidade de, daqui a algumas rodadas, ele colocar uma medalha no peito e dizer, na mais tenra idade, que ele é campeão brasileiro da equipe de profissionais do Palmeiras. Renato, isso é muito grande, esse menino é um fenômeno. Everton, é isso mesmo. O Endrick tá mexendo com os corações, principalmente da torcida do Palmeiras, mas também com todo brasileiro que espera. Tudo bem, eu não vou falar um novo Neymar, acho que nem a comparação nem é justa, mas é legal um menino tão bom de bola, tão talentoso, estreando num time que já está aí para ser campeão brasileiro, um time montado, vitorioso. E ontem eu vi assim, na hora do 4-0, quando o Endrick, ele pega a bola, ele poderia ter passado. 3 companheiros estavam esperando na área. Mas, gente, já estava definido o jogo, era uma estreia tão aguardada. E aí não dá para criticar que ele foi, entre aspas, fominha, Denilson. Como é que você vai criticar se o menino tem a chance de fazer um gol e, de repente, se consagrar mais ainda? Essa é a característica dele. Bonita jogada, né? Bonita. Faltou o gol mesmo, né? Bonita jogada, sair em velocidade. Isso mostra, pelo menos na minha humilde opinião, a personalidade do Endrick. A estreia dele, de primeiro momento, ele deveria pensar em tocar a bola, porque ele está estreando agora, estou ansioso, poxa, eu não posso errar, então eu vou simplificar. Simplificar o quê? Ele pegou a bola. Ele é um definidor. Atacante, atacante. Ele pegou a bola e foi para dentro do adversário, usando o que ele tem de melhor, que é a velocidade, que é a explosão. Faltou ali, olha que ironia eu falando, né? Que eu sou enfim, canhoto, né, Sussão? Perna direita, Faltou ele trabalhar. Óbvio, tem muito tempo para trabalhar um pouco com a perna direita. Ali é uma finalização que ele poderia finalizar com a perna direita. Mas eu acho que ali, quando a marcação chega e o goleiro também, né? O goleiro aparece, ele já poderia ter pensado no passe, mas não dava mais tempo também, Sgarbi. E você vê como os jogadores até entendem, né? Nenhum jogador faz aquele sinal clássico de aqui, toca aqui, nada. Os caras entendem, estreia assim. Sacanagem, né? Sacanagem, ninguém reclama, já tava 3-0. Eu acho que se tivesse 0-0, ele tocaria essa bola, claro. Mas fez certo. E foi muito bonito o que ele fez depois do jogo também. É um jogador, um jovem assim, que não só o palmeirense, como o São Paulino, corintiano, flamenguista, santista, todo mundo tem que torcer por ele, cara. E eu torço muito. O que ele falou no final do jogo também sobre o avô dele, que ele dedica essa estreia, essa vitória pro avô, enfim, que faleceu. Muito bonito, é um jovem que claramente tem uma cabeça boa, assim, de grupo. A galera gosta muito dele lá dentro. Tem que torcer por ele porque, nossa, é o futuro do nosso futebol e na torcida aqui, Endrick, vai pra cima. Há quanto tempo, hein, Chico, acompanhando esse menino? E já se falava dele no Sub-11, Sub-13, e aí a gente precisa, muitos jogadores, mesmo nessa fase, assim, né, quando surgem tão pequenos, a gente não sabe se eles vão maturar a ponto de chegar no profissional. Aí depois de chegar no profissional é uma outra realidade. Você falou do Neymar aí, eu acho que em expectativa dá para comparar. Eu não lembro de outro jogador desde o Neymar em que a gente acompanhou o surgimento com tanta calma, com tanta atenção. A gente sabe o dia que ele estreou, a gente estava na expectativa pela estreia. E ele é um jogador que já com 15 anos se adaptava com categorias maiores, né? Sub-19, Sub-17, Sub-20, Sub-21, como foi a Copinha. E eu acho que o Endrick, ele vai precisar de talvez uns 2 ou 3 jogos para entender, fazer a leitura do espaço, e ele é muito inteligente nisso, para saber onde ele pode percorrer, onde ele pode vencer o marcador. Rapidinho a gente vai ver o Endrick bem adaptado com os profissionais, porque aí ele está enfrentando, obviamente, zagueiros muito mais experientes, jogadores de 25, 30, 35 anos, mas ele vai se adaptar rapidinho, ele é muito talentoso. Já está projetando o futuro, Ronaldão? Então a gente vê... Endrick jogando contra o Corinthians? E a gente... pode ser, também pode ser. Né? Pode ser, Agora, o que eu estava pensando aqui, vendo as imagens e escutando vocês falarem e tal, que... Assim, o Endrick, ele chama atenção, mais uma vez, para quem comanda a base. O cara tem que ter muito carinho com essa molecada, porque ele passou por alguns times, não só ele, como também o menino do Santos, o centroavante lá, que rodou com o Marcos Leonardo, que rodou com o pai para cima e para baixo. E os clubes têm os olheiros, que a gente fala, né? Esses caras que já jogaram bola, eles vão, analisam a molecada, eles vão lá ver, vai em tudo quanto é lugar ver. Eu tenho acompanhado isso, porque eu gosto de ver isso aí. Você ir lá e garipar, e aí chega no clube, o moleque, porque 8 jogadores, ex-jogadores, viram o menino jogar, indica pro Corinthians, ou indica pro São Paulo, pro Palmeiras e tal. Chega lá,
um só fala, não serve. Quer dizer, um só não tem a capacidade de olhar com bons olhos para o menino e, sendo assim, o menino vai embora, vai para outro time. Então, no clube, você tem que ter, além de ter esses olheiros na base, você tem que fazer esse cara que manda ele embora, assinar um termo lá, falar, ó, esse menino não serve. Porque muitos, o que eu tô falando aqui, muitos mandam o menino embora sem dar cara. No São Paulo, Hendrick, até. Sem dar cara. E agora o Corinthians tem que ter esse profissional lá para falar assim, ó, vem cá, você não quer o menino, você vai assinar aqui. Porque esse menino tem 10 anos, temos que trabalhar. Ou você tá com preguiça. Porque muitas vezes eu quero achar que é preguiça. Eu quero achar que é preguiça. Então, vendo esse menino e o pai dele, acompanhando também o Marcos Leonardo com o pai dele e tal, eles sofreram para chegar onde chegaram e os meninos são bons de bola. Por que não pararam nessas equipes? Por que um só, se você tem 10 caras para garibar ali, pá, vai lá ver o moleque, vai lá ver em Diadema, Itaquera, aí um só fala que não serve. Esse cara tem que ser responsável. Você que está aí na base, você tem que ser responsável, porque você mata um sonho. Olha que sonho lindo que nós estamos vendo aí, Renata. Verdade. Olha que coisa linda. Esse menino com vontade. Uma trajetória perfeita, né, no futebol e até com antecedência. Ele está abrindo portas para essa molecada sonhar e para o pai ir atrás. E o pai levar, tem que levar. Você que vê seu filho jogando na sala aí, brincando, e o moleque tem jeito, leva o moleque, pode levar. Deixa ele sonhar e você vai sonhar junto também. Então, esse menino está resgatando isso, Renato. Que legal mesmo. Capelanes, eu quero a sua opinião também sobre essa estreia do Hendrick. Finalmente, agora saiu aquele peso e aquela ansiedade, expectativa, sequência de carreira para ele. Em relação ao Hendrick, eu concordo com tudo que vocês estão falando do estúdio. Eu queria acrescentar uma outra situação. Esse menino tem que colocar na cabeça e ele tem um amparo necessário não só da família, mas também do clube, para ele entender que ontem a vida dele era uma. Hoje, a vida dele já mudou completamente. Se a gente for ver na publicação que o Hendrick fez através das suas redes sociais, já tem, claro que uma minúscula, insignificativa parcela de gente cornetando. Solta a bola, não seja faminha, aquela coisa toda. Antes, na categoria de base, ele era praticamente uma figura unânime. Agora a cobrança vai começar a chegar. Pode ter certeza, daqui 3, 4 jogos ele entrar e não fizer um gol, vão falar, ih, tá vendo? Não é nada demais, é o novo Lulinha, aqui na base jogou muito, no profissional não rendeu o que era esperado. Tem que ter calma com esse menino. E principalmente esse jovem entender que ele tem exemplos dentro do clube, de atletas que deram certo e estão fazendo sucesso, como o Gabriel Jesus, que saiu do mesmo lugar que ele, e como outros atletas, como o Veron, Patrick de Paula, que não tiveram o foco necessário, principalmente o Patrick, e pararam de jogar. A promessa parou pelo caminho. Eu não tenho dúvida alguma que esse jogador, para mim, já é a maior revelação da história do Palmeiras e é uma questão de tempo para que ele possa se consolidar no profissional e, eventualmente, mais para frente, futuramente, jogar no futebol europeu.